O capítulo começa parecendo um garoto loiro olhando pela janela falando que aquela escola é muito ofuscante e que estão completamente em um mundo diferente, bocejando nesse momento, se perguntando se a aula iria acabar logo. Vimos que ele é bem preguiçoso e já tá com sono nas aulas. E até mesmo o ruivo que tá sentado na sua frente está dormindo na aula. Momentos depois que as aulas terminam, ele tá indo em direção à sua casa, ele está caminhando nas ruas. As duas pessoas ali, a senhora que estava varrendo o chão e o garoto que estava olhando para ele, estavam assustados. Nesse instante, o garoto loiro percebe que os colegas de classe estavam parados ali, se perguntando o que eles estariam fazendo ali. Pelo visto, os dois lados se esbarraram um no outro e o ruivo estava se explicando que quem trombou primeiro foi vocês, perguntando se foi de propósito. O cara, ignorando essa pergunta, perguntou algo totalmente diferente do que estava relacionado, perguntando se havia um cara altão de cabelo loiro na escola Chidori, que tinha o objetivo de dar um oizinho, já que cuidou muito bem do Kuhai na noite anterior. O ruivo acaba ligando os pontos e sabia que era do Rintaro que estava falando. Antes de terminar sua frase, falando talvez que estava na escola, ele avista exatamente o cara que os dois estavam procurando na sua frente. E quando um dos estranhos percebe e olha atrás, falando o que foi, nem conseguindo terminar sua pergunta, fica com um medaço diante daquela presença assustadora do garoto perguntando para ele se fizeram alguma coisa com os seus colegas. Os dois ficaram cagaço e correram logo sem nem ao menos deixar o Rintaro terminar a sua frase. Tsumugi Rintaro, de 16 anos, fala para os seus colegas para não atrapalharem os outros. E o ruivo já fica pistola nesse momento, perguntando para ele, como assim? O que você tá falando? Não tava vendo não? A gente é a vítima por aqui. E além disso, é tudo culpa sua. O loiro, não entendendo nada, o ruivo explica que os dois estavam falando que tinha cuidado muito bem do Kuhai deles, perguntando pro Rintaro o que ele tinha feito. Ele, refletindo um pouco, percebe que se pá foi aquilo. Na noite anterior, tinha ouvido um pessoal discutindo perto da sua casa e um deles havia levado um tapão na cara. E como ele ficou com dó, foi lá tentar bater um papinho com ele. Pelo menos tentou, né? Porque quando chegou no local e perguntou pro garoto se estava tudo bem, ele ficou com medaço depois de ter visto o Rintaro e saiu correndo, cambaleando. O ruivo fala que até entende o lado desse garoto, já que no meio da noite não dá pra enxergar nada, ver a cara do Rintaro naquela escuridão daria muito medo sim. Durante o dia, as pessoas já ficam com medo dele, imagina só durante a noite, não é mesmo? Nesse momento, os garotos avistam duas garotas da escola Kikyo. As garotas, percebendo que os garotos olharam para ela, saem correndo imediatamente, sem olhar para trás. E uma delas acabou derrubando um lenço, e o ruivo viu e tentou devolvê-la para a garota. Porém, a garota fala que pode jogar fora, porque não estava com vontade mais de usar, fazendo o Rintaro se questionar de novo que a gente é odiado, não é mesmo? Como sempre. O ruivo fala que elas não estavam sendo hostis, é porque como ele estava agindo como um macho naquele momento, ela só ficou envergonhada. As senhoritas daquela escola falavam que não queriam se misturar com os idiotas daquela escola ao seu lado. A escola Kikyo tem estudantes vinda de famílias nobres. Já a escola Chidori tá cheio de idiotas. Elas odeiam tanto a escola Chidori que deixam sempre as janelas fechadas e as cortinas soltas. O ruivo, depois das aulas, convida o Rintaro para ir pro karaokê junto com o pessoal, mas nesse instante tinha chegado uma mensagem para ele dizendo que ele tinha um compromisso. O ruivo, curioso para saber o que era, se era da sua namorada, ele imediatamente nega e fala que não tem nenhuma. Na verdade, ele só estava ajudando na confeitaria dos pais, e que por sinal estava totalmente atrasado, que já tinha passado das 6, o horário combinado. Ele fala que chegou atrasado porque, como é longe da escola para casa, não tinha o que fazer. E também, para a infelicidade dele, começou a chover no meio do caminho.
e pergunta se não teria problema ele ficar no atendimento uma pessoa tão séria como ele. A mulher fala que só tem uma cliente agora e como tá chovendo, dificilmente irá aparecer mais um. E como hoje tá faltando gente na cozinha e o único tempo sobrando era ele, está contando com o Rintaro nesse momento. Enquanto ele tá ali no atendimento, parado, fica imaginando consigo mesmo, falando que já faz um tempo que não tinha aparecido naquele lugar antes. A casa dele era uma loja de bolos e de vez em quando pediam para ele fazer uma atividade aqui e ali, mas ele nunca contou isso para os seus amigos. Quando ele olha na direção da única cliente que estava ali naquela loja, ele fica surpreso com tamanhos pratos ali na mesa da garota. E quando os dois se entreolham, ela quase engasga, socorrendo ela imediatamente pegando um copo de água para ela beber, se perguntando como existe uma garota que come tanto assim. E vendo a aparência dela, como ela era bem pequena, pergunta se ela estaria no ensino fundamental. E nesse momento, dando um susto no protagonista, diz obrigada e sai da loja imediatamente. O protagonista se pergunta se tinha espantado ela. Depois se encontra com a sua mãe e pergunta sobre a garota que estava naquela loja naquele momento. E responde que o nome da garota era Waguri-san e que vinha todo mês naquela loja comprar bolos 2 vezes ao mês e pediu para os dois se darem bem, perguntando qual motivo ele veio perguntar uma coisa dessas agora. Ele responde que aquela garota tinha visto ele e saiu correndo do nada, e se por acaso não vier e parar de vir à loja, seria culpa dele. A mãe pergunta por que seria sua culpa. A Waguri não é esse tipo de pessoa, falando pro seu filho que é um hábito muito péssimo da sua parte. Quando tudo dá errado, sempre fala que é sua culpa no final, falando que depois, se ela realmente parar de vir, aí sim teria uma competição de bolo e ele seria feito de prisioneiro e teria que trabalhar todos os dias sem parar. O Rintaro estava preocupado com o que tinha acontecido no dia anterior, espantando a garota, e de alguma forma queria desculpar com a garota com o que tinha acontecido, tentando procurar ela em todos os ensinos fundamentais perto de casa. Os seus colegas veem a sua preocupação e foi lá tentar bater um papo com ele e perguntar se estava tudo bem, mas o Rintaro só levanta da cadeira e fala que não era nada e iria comprar o seu almoço, e fala que pode ir comendo sem ele. O Ruivo fala que o Rintaro tem uma parede em algum lugar nele, não deixando transparecer os seus sentimentos para os três, os seus amigos. À tarde, quando o protagonista está lendo seu livro com calma no seu quarto, chega a mãe abrindo a porta do nada, já fazendo mó barulhão, dizendo que a Waguri estava ali querendo te ver. Ele descendo depois, indo ao encontro de Waguri-san, antes mesmo de ele tentar se desculpar ou algo assim, ela fala que eu te pago. Confuso, ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Na minha casa, com o bolo daqui, por garota mais nova? Ele não estava entendendo nada que estava acontecendo. A garota estava pagando um bolo para ele, o seu próprio bolo, que é feito na sua casa, por uma garota mais nova? O que tá acontecendo por aqui? Dizendo para ele que é como um pedido de desculpa por ter saído de repente, antes, sem nem mesmo falar com ele. Ele fala que não pode aceitar isso. E ela faz uma cara de quem tá querendo o bolo, já quase babando na mesa. O protagonista entrega o bolo para ela, dizendo que podia comê-lo. Inicialmente ela recusa, mas depois acaba cedendo, come o bolo, percebendo que aquela garota gostava muito de bolo e de comer também. Ela pergunta se ele tinha espantado naquele momento com a quantidade de bolos naquela mesa que tinha pedido. O protagonista, sendo sincero, incapaz de mentir, responde que sim. E a garota responde que, como não havia outros clientes naquele dia, então como ela estava com fome, não conseguiu se segurar até em casa, pediu todas aqueles bolos para comer. E nesse momento pergunta qual é o seu nome, dizendo que o nome dela é Waguri Kauruko. Assim, o protagonista, respondendo o seu nome, se pergunta por que dela querer ter tanta curiosidade nele, o porquê ela querer saber mais sobre mim, e deixa ele surpreso no momento em que ela fala finalmente soube.
vendo o rosto dela encantada, percebendo que ela tinha soltado algo que não deveria ter falado, tentando consertar, dizendo que, na verdade, tinha visto ele desde antes e que de vez em quando tinha a ajudado, fazendo o protagonista pensar que se aquilo lá não foi a primeira vez que tinham visto, que nem tinha percebido que os dois já se encontraram antes daquele evento, perguntando pra ela agora se não tinha saído correndo naquela hora porque tinha ficado com medo dele. Ela, não entendendo nada, fala que não mesmo, já tinha visto várias vezes ele também. Incapaz de entender o porquê que ela tinha corrido, ela responde que foi a primeira vez que alguém tinha olhado para ela por tanto tempo assim, a encarando. Isso deixou o seu coração acelerado. Foi só isso. Perplexo, ele não entende o que está acontecendo. Como assim o seu coração o quê? Por minha causa? Mas por quê? Perguntando se alguém ficar olhando por alguém como eu, assim, iria ficar com medo, não é mesmo? Já que todos os encontros que tiveram foi assim, dessa forma. Todos sentiram medo dele e não por outra coisa, deixando ele bem confuso e não entendendo o que está acontecendo realmente. Depois daquela conversa maluca, fala que já tá tarde, então quer que eu te acompanhe porque é muito perigoso. E ela fala que vai comprar um bolo antes de ir, afinal ela tá com pressa, perguntando se realmente ela vai comer de novo, porque acabou de comer um bolo. Na hora da saída, antes de ir, ele pergunta se realmente não precisava levar até a estação, mas ela fala que está tudo bem, já que é perto da estação e que conseguiria ir sozinha. Antes de despedir, ela fala que em nenhum momento, nem da primeira vez que ouviu, ficou com medo do Rintaro e pediu para ele acreditar nela, deixando ele perplexo e saindo daquele local. Ele sobe rapidamente no seu quarto e acaba fechando a porta, dizendo que não estava entendendo nada do que estava acontecendo, que desde criança ele sempre ouviu nada além de palavras negativas sobre ele, da sua aparência, dizendo que tinha medo dele. Mas dessa vez foi tudo ao contrário do que normalmente acontecia com ele. Falou que seu coração acelerou, ele realmente estava bem confuso. Nesse momento, a mãe, de novo, abre a porta com força, fazendo um barulhão, dizendo que antes de fechar a loja, viu que tinha um bolo e que na verdade era da Waguri. Ela tinha esquecido do bolo, perguntando por Rintaro se ela realmente tinha voltado direitinho para casa. Na esquina, os dois garotos abordaram a garota, dizendo que olhando bem, ela era bem pequena e que era muito fofa. A garota, incomodada, pede para soltar, por favor, mas o garoto não ouve e continua a conversa, convidando ela para ir a algum lugar se divertir. Nesse momento, o Rintaro consegue chegar no local e avista os três ali. Um dos garotos pergunta se aquele garoto era o namorado dela, e negando rapidamente. O garoto fala que pode crer, vocês são completos opostos, falando que ele é bem famoso por ser amedrontador e que dizem que ele é um delinquente e que no ensino médio também ele era bem perigoso. É o que ele ouviu sobre o pessoal que conhecia ele, dizendo que o garoto loiro frequentava a escola de idiota, que tinha seus seguidores, dando conselho para não se envolver com aquele cara, porque não ia dar bom nisso. O protagonista estava escutando tudo o que estava acontecendo por ali e chateado com o que estava escutando. Garota se conformando que ela tinha entendido do que tinha falado, fala para ir com eles e ir pro encontro. Mas a garota fala inesperadamente, pergunta para eles se acham que podem julgar alguém só por alguns rumores e pergunta para os dois se tinha conversado com o Rintaro já. Se conversassem pelo menos uma vez, notaria que ele é uma pessoa maravilhosa. O cara, logicamente, não estava querendo conhecer o Rintaro, não queria saber se ele era uma pessoa maravilhosa ou não. Percebendo o desinteresse do cara, ela fala que se não quer mesmo conversar, então ao menos, sem nem tentar conhecer e ficar falando o que você quiser, pediu para os dois pararem de falar
sobre o garoto e que é desagradável. Nesse momento o garoto fica irritado e falou que iria usá-la como uma forma de deixar o Rintaro irritado, mas mudou de opinião e se preparou para dar um soco na garota. Que covarde! E nesse momento o Rintaro aparece, protege a Aguri daquele soco, fazendo-o sangrar e deixando ele bem irritado, por sinal. Os dois ficam assustados e saem correndo pedindo desculpas. O Aguri fica desesperada e pega um lenço já, tentando parar o sangramento que havia no rosto do Rintaro. Preocupada com seu ferimento, o Rintaro fala que não foi nada e que não estava sangrando por causa do soco, mas foi mais por causa do impacto que fez ao bater na parede. Ela pergunta por que você tomou um soco de propósito. Ele responde que foi por punição, já que por um momento ele desacreditou na palavra da garota e se curva pedindo desculpas por ter envolvido por culpa dele. Mas ela fala que não é só culpa de Rintaro, pensando consigo mesmo, falando que deixou uma pessoa tão gentil assim passar por momentos terríveis, pedindo novamente desculpas. O Aguri-san, impressionada com essa cena, fala que não consegue entender o lado das pessoas e é de achar um mistério, se perguntando de onde que o Rintaro é uma pessoa amedrontadora, de que realmente não entende e não faz a mínima ideia. Ele era uma pessoa muito gentil. Percebendo que ainda não tinha agradecido, fala muito obrigada por me salvar. Ele fica surpreso com esse tipo de agradecimento, porque normalmente com essa aparência ele já estava acostumado a ser olhado com olhares de rejeição e não estava esperando por ser avaliado assim e já estava desistindo. Rintaro deixa o Aguri na estação e ela pergunta se a sua ferida estava bem. Ele responde que sim e que sararia logo, só precisava se cuidar. Antes de se despedirem, a Aguri convida ele a ir comer de novo, que da próxima vez iriam comer bolos juntos, deixando o Rintaro emocionado e assim voltando para casa. No outro dia, o Rintaro tinha chegado na escola mais cedo, uns 45 minutos antes. Depois daqueles eventos que aconteceram, deixando ele bem surpreso e feliz ao mesmo tempo, ele não conseguiu pegar no sono, deixando ele novamente feliz, lembrando daqueles momentos agradáveis, se perguntando quando que a Aguri iria aparecer na loja dele de novo. Olhando lá fora, fala que, como sempre, a janela tá fechada, mas logo percebe uma mão pegando a cortina, o que era bem raro, se perguntando se eles iriam abrir finalmente a janela. Como ele não tinha nada que fazer, estava observando a cena e, para sua surpresa, aparece a garota ali na sua frente. Percebendo que era o Aguri-san, ele pega a cortina e fecha, se perguntando: como assim? Por quê? Por que ela tá ali? Ela não era mais nova, não? Surpreso, ele se pergunta se realmente ela era a aluna da Kikyo. Será que os dois vão se encontrar depois das aulas? Ou será que ele vai começar a evitar ela só porque descobriu que é aluna da Kikyo?